Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A presença hoje é do empresário Lucas Isoton, a propósito do lançamento de mais um de seus livros. Esse é o livro Vencedores, que é objeto dessa conversa. Lucas Isoton é a nossa presença. Lucas, você está lançando esse livro Vencedores em parceria com o consultor Evandro Millet. E na verdade, esse livro já inova. Esse livro parece que contempla pessoas que se pautaram pela inovação, mas ele já inova a partir da própria abordagem que vocês adotaram na confecção do livro. Mas primeiro eu gostaria de saber de você quem são os personagens dessa seleta galeria. Bom, Eustáquio, eu gosto muito de biografias. Existe um ditado que diz que uma pessoa inteligente aprende com seus próprios erros e acertos. Já uma pessoa sábia aprende com erros e acertos dos outros. Então é o famoso benchmarking, conhecer o que os outros fizeram. E os campeões que estão aí, né, os vencedores, tem Bill Gates, Elon Musk da Tesla, Jeff Bezos da Amazon, Reed Hastings da Netflix, Steve Jobs da Apple, tem o Barão de Mauá, tem duas mulheres, uma brasileira e uma francesa, a Coco Chanel, da Chanel, tem a Luísa Trajano, tem o Henry Ford, tem o Walt Disney, o espanhol Amancio Ortega da Zara. Ou seja, nós temos uma miscelânea de... e claro, tem um que é admirado por todos, que tudo que esses outros fizeram para ser vencedores, se não tivesse um cara lá atrás, um tal de Einstein, para criar um monte de coisas e fórmulas, muito dessas inovações de tecnologias que hoje existem não existiriam se não fosse o Einstein. E você identifica, assim, padrões recorrentes, padrões que estão presentes em cada um desses, um denominador comum? Sim, Eustáquio, foi até muito interessante. Eu comecei, depois que a gente escreveu sobre os 12 personagens, eu comecei a escrever as características de cada um, ia botando xizinho na frente. E justamente o último capítulo, que é a conclusão, eu respondo essa pergunta sua. Por quê? Então não faz spoiler. Não, mas olha só, algumas coisas eu posso falar. É que todos são extremamente sonhadores, otimistas, transformavam seus sonhos em metas, eram pessoas assim que têm sonhos grandes e bem ousados, a maioria querendo transformar a humanidade. Não trabalhavam por dinheiro, extremamente trabalhadores, a maioria começou cedo, um começou com 9 anos, outro com 10, outro com 11, outro com 12, outro com 13, e eles sempre assim, muito ousados, trabalhando com equipe, querendo sempre contratar alguém melhor do que ele próprio, e todos persistentes e resilientes, caíam, levantavam. Você pega o Walt Disney, que é um exemplo do século XX nosso, o Walt Disney passou fome. E vários outros. Até hoje, quando você vê Aliás, foi no tempo na pensão, passando fome, que ele viu um camundongo, né? Sim. E teve um insight. E foi com esse ratinho. Ele tem uma frase dele muito bonita, que ele fala, olha, nunca se esqueçam que tudo começou com um rato. Agora, Lucas, de qualquer maneira, entre todos esses, digamos assim, o que são atributos bem típicos de pessoas que são, assim, vencedores e campeões, há uma componente de transgressão, né? Eles transgridem, né? Sim. Olha, todos, pelo menos a maioria deles, quebravam regras. Eles não eram normais, muitos superdotados, alguns gênios. Eles, desde cedo, eram diferentes dos outros. Por exemplo, e alguns sofreram, inclusive, bullying. O Bill Gates teve terapia da família inteira porque Bill Gates ficava em casa trancado lendo 10 horas por dia. Mas com 12 anos ele já dormia no laboratório da universidade, laboratório de informática da universidade com um amigo dele para fazer programas.
O Elon Musk, que hoje é considerado talvez o maior empreendedor até o momento do século XXI. Ele com 10, 11 anos de idade, queria comprar um computador, o pai não deu, ele foi juntando dinheiro, comprou o computador com um manualzinho que ensinava a fazer jogos, era para se fazer jogos com 6 meses, ele ficou 3 dias virados, em 72 horas aprendeu, fez um joguinho e vendeu por $500. Todos têm histórias fabulosas da sua infância, adolescência, juventude. O Reed Hastings da Netflix, tem até uma parte do livro que a gente pergunta para ele, quando é que você decidiu ser empreendedor? A resposta dele, quando eu andei pela África toda somente com $10 no bolso. Ô Lucas, você estava mencionando esses atributos aí, é interessante observar também que a gente às vezes se refere à pessoa talentosa e acredita ao talento da pessoa, o sucesso, e esse talento nunca pode prescindir do esforço, do foco e principalmente de muito trabalho, né? Todos trabalhadores, burros de carga, Talentosos, mas... talentosos, e vários deles, Bill Gates dormia no chão do escritório dele. Elon Musk, até hoje, o mais rico do mundo, dorme no chão do escritório, porque ele poder tem trabalho para fazer, ele não para. E não tem negócio de sábado, domingo, não. Eles estão sempre, o tempo todo, pensando, antenados, tentando aproveitar oportunidades. E muitos trabalhadores trabalham muito, inclusive isso gera até problema com a equipe, que como eles são empreendedores... Não acompanham o pique. Não acompanham o pique normalmente. Isso é normal. O maior trabalhador de uma empresa normalmente é o empreendedor, é o acionista. A presença hoje é do empreendedor Lucas Isoton. A gente volta já. Voltamos com a presença do empreendedor Lucas Isoton a propósito do lançamento do seu livro Vencedores. Lucas, você e seu parceiro Evandro Millet, vocês desenvolveram uma metodologia de construção dessa narrativa que ela resgata um princípio filosófico que é o de que muito mais importante que as respostas são as perguntas. Quer dizer, vocês partiram de enunciados já apresentados ao longo da biografia e a partir daí construir as perguntas, não foi? Exatamente. Eustáquio, eu pelo menos investi mais de 500 horas fazendo a pergunta à altura, né? Exatamente. E o que é o conteúdo do livro? No fundo, as respostas já existiam e nós criamos perguntas para aquelas respostas que estavam nos filmes, nos vídeos, nos documentários, nos livros, nos artigos, nas entrevistas. Então, até porque dos 12 personagens, 6 estão mortos. Nós tivemos que pegar nossa máquina do tempo, entre aspas, e até o século XIX falar com o Barão de Mauá. Uma coisa interessante sobre o Barão de Mauá. Das 10 maiores empresas, por volta de 1870, ele controlava, 10 maiores empresas do Brasil, ele controlava 8. E começou a trabalhar com 9 anos de idade. Com 13 já era guarda-livros, o contador de um comércio. Com 17 tornou-se sócio de um inglês. Foi aprender inglês. Ele gostava muito de inglês. Ele gostava da pronúncia em inglês, porque o nome é Irineu Evangelista de Souza. Ele falava que os ingleses chamavam de Erneu. Aí ele gostava de que os ingleses chamassem o nome dele assim, Erneu. O Lucas, alguma desses dois personagens, você citou o Irineu aí, que na verdade é o representante brasileiro na galeria, né? Peguei ele, tem a Luísa Trajano. Ah, tá aí já também? Tem a Luísa Trajano, tá, sim. Que a Luísa Trajano já foi a mulher mais rica do Brasil, mas ela foi muito inovadora, com muitas coisas. Foi motivo de muito meme recentemente nas redes, quando anunciou seus pendores socialistas. Você acompanhou? Olha só, eu pessoalmente já tive algumas vezes com a Luísa Trajano, até porque ela ia ser ministra da pequena empresa, e eu, na época, em Brasília, eu era o presidente do Conselho da Pequena Empresa, lá da CNI. E a gente conversava, principalmente pelo conceito do Think Small First, pense nas pequenas primeiro. Ela mesmo sempre dizia o seguinte, olha, tem gente que acha que eu sou socialista e sou de esquerda porque eu acho que tem que dar cotas, precisamos dar
Bolsa Família, precisamos ajudar a quem precisa. E também diz que eu sou de direita, que eu sou a favor da livre iniciativa, eu sou da meritocracia, eu sou a favor das privatizações. Então ela falou, olha, eu estou conseguindo desagradar a esquerda e direita. Isso é um bom sinal, né? É porque recentemente eu não cheguei a ver a declaração original, não. Se atribuiu a ela o fato de ter dito que ela seria socialista. Quer dizer, também tem a ver com o socialismo nós estamos falando também, eu né? vi o trecho. Ela falou mais ou menos o seguinte, se ajudar os desfavorecidos, matar a fome das pessoas, tentar acabar com, vamos dizer assim, com problemas raciais ao longo do tempo, se isso for ser socialista, eu sou socialista. Ou seja, descontextualizado é uma coisa, né? Sim, é sempre assim. Existe a verdade e a meia-verdade. Sempre se diz que são 360 graus de compreensão de um evento. Você pode estar no 359 ou estar no 360. Serão visões distintas. Agora, dessa galeria aí, desses 12, porque me parece que o sucesso dessa iniciativa de vocês já acena para uma segunda leva de novas personalidades também inspiradoras. Mas dessas aí, alguma te tocou mais pessoalmente? Te marcou mais, te impressionou mais, te inspirou mais? Eu diria que algumas delas em determinados momentos. Por exemplo, o Henry, eu sou engenheiro mecânico. O Henry Ford era engenheiro mecânico. Com 8 anos já desmontava, com 10 anos já era o responsável por todos os equipamentos da fazenda. Ele é conhecido como o garoto que consertava relógios. E quando eu vi o fluxo produtivo da Ford... Linha de produção. A linha de produção que acho que ele pegou aquilo, foi de um matadouro de carne que criou. Rapaz, aquilo eu achei lindo. Isso eu estou falando de 100 e tantos anos atrás. Quando você vê a criatividade... 110, mais ou menos. Começou em 1909. Quando você vê o Walt Disney, que ele dizia o seguinte, o que é um adulto? Adulto é apenas uma criança que cresceu. Eu vou fazer um parque para que as crianças, os adultos, possam ficar junto com os seus filhos e todos possam se divertir. Ou as crianças que estão dentro dos adultos também se divirtam. Sim, nós somos todos crianças, né? Eu até brinco comigo que hoje eu sou uma criança que envelheceu. Então, tem muitas coisas legais. Quando você pega uma Coco Chanel, ela mudou a sociedade francesa. Mas a expressão é coco mesmo, é cocô? Porque é francês, não era como seria cocô, não? Não, vem do... Ela é um cantava, apelido, né? Coco é um apelido. É apelido. Bom, ela cantava num café-concerto e ela cantava 2 músicas que tinha a palavra coco no refrão. Aí os soldados que vinham sempre apelidar ela era Chanel, então ela virou Coco Chanel. Você ia citar alguma frase específica dela, não? Não, ela transgrediu, quer ver? Tem uma frase dela ótima. Não, tem várias. Uma que eu particularmente acho legal. Não, eu até sei qual é. Tem uma coisa que eu achei maravilhosa nela, era o seguinte, as mulheres naquela época usavam espartilhos e ficavam todas assim, e o chapéu delas parecia... Presas, né? Presas. E o chapéu parecia um negócio de plumas, parecia, vamos dizer assim, carnaval. Ela simplesmente passou a usar uma boina de homem, pegava a roupa dos namorados dela, cortava, usava, passou a usar roupa de homem, passou a agredir, porque passou a fazer roupa preta era só para empregados, passou a fazer roupa curta no joelho, que não podia, tinha que ser lá embaixo. Aí você tem os elementos de transgressão bem claros. Transgressão, né? Ela foi quebrando regras, as mulheres tinham que ter cabelos compridos, ela cortou curtinho igual de homem. Ela simplesmente tem umas 10 transgressões lindas para a sociedade europeia vamos dizer, de 100 anos atrás. Ela avançou muito. A maioria desses vencedores, essas 12 E o minimalismo personagens... de Steve Jobs, você faz menção a ele aí no livro? Porque ele era minimalista, né? Ele sempre falava o seguinte, não importa o que você vai fazer, tem que ser bonito, tem que ser bem feito.
E o Steve Jobs era uma figura, por exemplo, ele era muito inteligente, foi adotado, Jeff Bezos também foi adotado. A resiliência parece que é uma Sim, componente, né? a família, quem adotou o Steve Jobs, ele era tipo assim, um técnico, mecânico, ele ficava vendo o pai consertar as coisas. E ele via a perfeição, o pai também trabalhava com marcenaria, ele via assim, o móvel que encostava na parede, por trás era tão perfeito quanto na frente. Ele caprichava, não precisava, embora tivesse oculto, né? Sim, ele passou a fazer isso nos aparelhos Ser dele. perfeccionista. E ele é muito diferente, com 17 anos foi morar numa cabana no meio do mato, na escola andava só descalço, só fez 6 meses, depois trabalhou mais, ficou mais 1 ano e meio só como ouvinte, foi fazer espiritualidade na Índia. Ele era um ponto fora da curva. Ó, todos são um ponto Ele tem uma fora da frase que eu curva. acho interessante para você, que é também muito reconhecido por ter muita desenvoltura com marketing, a partir do próprio sucesso da sua marca. É uma tese discutível, mas interessante. Eu pessoalmente acredito nela. O consumidor não sabe o que quer até que veja, Sim, exatamente. né? Não sabe exatamente o que é. E uma coisa, Eustáquio, que até trazendo para o nosso mundo atual, eu aprendi muito escrevendo esse livro. Eu fiz um MBA de gestão e de inovação e de ousadia. Por exemplo, como é que Bill Gates resolve um problema? Ele fala para a equipe dele o seguinte: se nós temos esse problema, procure quais as empresas que tiveram já esse problema e veja como elas resolveram o problema. Aí como é que Steve Jobs resolveu o problema? Ele falava o seguinte: ó, eu tenho problema tal, nós vamos ter reunião dia tal, todos vocês venham aqui preparados com opinião sobre esse assunto. Como é que Jeff Bezos fazia da Amazon? Olha, nós temos esse problema, nós vamos ter reunião dia tal, eu quero que todo mundo traga 2, 3 páginas já com a solução de cada um, escritas, e defenda aqui perante. Então, aí você verifica que são 3 maneiras diferentes, extremamente simples, mas que ajudam a resolver problemas. A presença hoje do empreendedor Lucas Isoton. A gente volta já. Voltamos com a presença do empreendedor Lucas Isoton. Lucas, aliás, eu estou te mencionei inicialmente você como empresário, depois eu citei você como empreendedor. São termos equivalentes? Você faz distinção? Não, eu faço distinção. Inclusive, eu prefiro até me apresentar como empreendedor. Na minha opinião, o empresário é o dono de empresa, é um acionista. Já o empreendedor é esse dono de empresa que ele tem características, ele é acima da média. Por quê? Ele tem um sonho, normalmente grande e ousado, transforma esse sonho numa meta, planeja, monitora, trabalha muito. Então, normalmente, o empreendedor é um empresário acima da média. E o termo empreendedor é interessante, que nem empreendedor não é só o dono da empresa, tem o empreendedor, o termo em inglês e francês, entrepreneur, quer dizer, é aquele que ele é acionista, dono de um negócio. Mas nós temos o termo também intrapreneur, que significa o empreendedor interno. Por exemplo, nas empresas nós temos gerentes, gestores, diretores que não são acionistas, mas são empreendedores. Nós temos políticos que são empreendedores políticos. Nós temos diretores, gestores de ONGs que são empreendedores sociais. Então, o empreendedor é alguém que, na minha opinião, ele é mais do que o dono ou responsável por um negócio. É alguém que tem um desempenho maior e tem até, vamos dizer, dentro do seu coração, projetos para melhorar a sociedade, a humanidade. Quando é microempreendedor, eu sempre o vejo como o cara que quer construir seu próprio emprego, em vez de ficar empregado. Não, eu sou contra a palavra microempreendedor. Não existe, né? Eu falo o seguinte: não, você é um empreendedor cujo negócio ainda é de micro porte ou pequeno porte. Então, mas ele é um empreendedor. O negócio que ainda é pequeno. By the way, você foi, ou não acompanhei mais, uma referência do mais celebrado programa de formação de empreendedores do Brasil, ao que me consta, o Empretec, né?
você diria que todas aquelas características de comportamento empreendedor tão festejadas, tão promovidas no Empretec, tão presente aqui? Então, Então, olha, não é coincidência, porque o Empretec, o programa foi feito baseado nas experiências de mais de 10 mil empreendedores de dezenas de países, de diversos segmentos, de diversas idades e portes de empresas. O que foi feito em Empretec? Quais eram as características dessas pessoas que obtiveram sucesso nos negócios? Olha, quando eu estava escrevendo aí o último capítulo, a conclusão, falei, meu Deus, parece que eu estou vendo o tempo que eu era instrutor do Empretec, 25, 30 anos atrás, né, que eu sou da primeira turma do Empretec no Brasil, depois fomos credenciados na época, os 8 primeiros foram credenciados pela própria Nações Unidas e depois os demais foram pelo Sebrae. Eu sou da turma antiga, eu sou um desses 8 primeiros, eu ainda tenho o diploma das Nações Unidas. E é a cara do Empretec isso aqui. Eu nunca vi um programa que encaixasse, quando eu estava escrevendo o que eles tinham em comum, parecia que eu estava revendo as características comportamentais empreendedoras do programa Empretec da ONU Sebrae. quando você foi presidente da Fiat, você instituiu o empreendedorismo como matéria curricular nas escolas do SESI. Eu acho que ensino fundamental e ensino médio, né? Sim. Ensino médio. Você diria, então, que essas características são competências adquiríveis ou elas são inatas? Tem as duas coisas. Tem gente que já nasce com várias características, por exemplo, extrovertido, porque o empreendedor precisa vender. E vender é construir relacionamentos. Essencialmente. E você constrói relacionamentos muito mais fácil com ser extrovertido. Então, o que acontece? Você tem características que você pode nascer com elas e outras você pode adquirir. Eu tenho com muito carinho as apostilas todinhas das crianças da pedagogia empreendedora guardado comigo em casa, da época lá do SESI, quando eu criei o programa Espírito Santo Empreendedor. Foi assinado na época pelo governador Paulo Artung, 1º de dezembro de 2004. Eu lancei de manhã em Brasília e à noite aqui no Espírito Santo. E nós criamos a pedagogia empreendedora lá no SESI. E, por exemplo, logo nas crianças de 4, 5 anos de idade, coisa simples, as crianças aprenderem a falar o nome de todos os coleguinhas da turma. Relacionamento. Relacionamento. Outra coisa, planejamento é uma deficiência nossa, do brasileiro. Elas têm que começar a aprender planejamento. Só que a criança não sabe nem falar planejamento, mas fala assim, quem quer preparar uma festinha? Elas, novas, com 4, 5, 6 anos, elas conseguem planejar uma festa. Agora, ressalvando que empreendedor, então, são competências que podem ser adquiríveis, é ideal que tenha, isso que você falou, algumas características de temperamento extrovertido, né, que se predispõe mais a construir relacionamentos. Uma coisa que não me escapa é o seguinte, empreendedor não é necessariamente gestor, né? Não necessariamente. Até porque os empreendedores querem fazer muitas realizações. Vou te dar um exemplo, está aqui no livro. O Walt Disney, todas as primeiras empresas que ele fez, ele quebrou. Aí até que ele perdia dinheiro, passou fome, não tinha onde morar. Quando trabalhou de empregado, o pessoal dizia que ele era preguiçoso, falaram até que ele não era criativo. Aí até que ele falou assim, não, tem uma pessoa que sabe tomar conta do dinheiro, é meu irmão mais velho. Aí ele chamou o irmão mais velho, aí passou a ter sucesso, porque ele não conseguia tomar conta de nada de finanças. Ele não era gestor, ele tinha uma mente criativa, era um empreendedor. Na sua trajetória, você sempre teve uma associação, você sempre pontuou, além do empresário de um setor específico, onde você tem uma marca vitoriosa, mas você tem uma associação muito, muito ligada, você tem uma conexão muito próxima de empreendedorismo e associativismo. Você vê alguma relação disso com o estado, digamos assim, da capacidade econômica de uma sociedade? Sim, as estatísticas mostram, Eustáquio, que nos locais onde a livre iniciativa consegue, vou dizer, se expandir de maneira mais rápida,
onde é estimulado os negócios empresariais, a qualidade de vida é muito maior. Por quê? As pessoas, em vez de procurar estudar para fazer concurso para o emprego público, não, elas vão à luta para ter seu próprio negócio e empregar 10 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas. Então sobram empregos de boa qualidade, ampliam-se a necessidade de educar e capacitar, as pessoas, a média salarial é muito maior, e com a média salarial melhor, com mais impostos, se tem melhores escolas, se tem melhor saúde, se tem melhores hospitais, se tem mais segurança. Então, qualidade de vida é ligado diretamente ao nível de empreendedorismo e do que os governos, federal, estadual, municipal, estimulam a livre iniciativa, estimulam os empreendedores. E o associativismo também como Claro. recurso de fortalecimento. Por exemplo, por que na minha época, quando o presidente da Findes, a minha diretoria e eu, nós fizemos tudo juntos, era um grupo grande de pessoas trabalhando, por que implantamos a pedagogia empreendedora no SESI para crianças? Porque nós estávamos ali dirigindo uma entidade devido ao associativismo. É bom lembrar sempre que todos esses cargos empresariais, ninguém tem remuneração, não. É todo mundo trabalhando como voluntários, tem remuneração. E na maioria das vezes perdendo dinheiro. Pela sua produção literária, você já pode avocar o título de escritor, pô. Né? Embora você se coloque como um narrador, às vezes, ou um relatador, você já pode assumir o título de escritor. E, inclusive, com uma certa transversalidade de assuntos. Vamos dar uma rebobinadinha rápida. O que você já fez em termos de literatura? Bom, esse aqui é o meu 12º livro, está sendo escrito mais 3, e realmente eu falo de assuntos diversos. Eu tenho livros sobre educação ambiental, eu tenho um livro sobre espiritualidade, sobre o caminho de Santiago, eu tenho livros sobre o varejo, sobre vendas, tem livros sobre os inovadores, empreendedores. Estou escrevendo um livro, Histórias de um Avô, para o meu neto, que agora eu sou vovô. Estou escrevendo um livro sobre a história da família Isoton, desde 1530 na Itália até hoje. Então, eu estou escrevendo vários livros. E já comecei o Vencedores 2. Já definiu as personagens também? Já, estou escrevendo agora sobre Zica de Assis, aquela cabeleireira lá dos cabelos crespos, e Antônio Hermílio. Estou apaixonado pelos dois. Quero agradecer muito, Lucas, sua disponibilidade de estar conosco aqui, compartilhando um pouco dessa sua aprendizagem. Eu que agradeço, Eustáquio, a oportunidade. A presença hoje do empreendedor Lucas Isoton. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.